Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Muito boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração e doutrina da Palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado virtualmente nesse trabalho e dizer ao irmão que é sempre um prazer estar compartilhando da Palavra do Senhor com o irmão, tá bom? Estamos dando continuidade aí aos nossos estudos sobre um novo olhar das profecias. E vamos entrar hoje no livro de Deuteronômio. Saímos aí do livro de Números e passamos então para o último livro da Torá, o último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio. Nós vamos fazer um estudo hoje de uma profecia entregue ao Senhor, entregue pelo Senhor a Moisés, no capítulo 4, a partir do versículo 26 de Deuteronômio. Então, desde já, eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na tela. Nós vamos ler
em Deuteronômio, no capítulo 4, a partir do versículo 25, do 25 ao 30, tá bom? Antes, porém, nós vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez diante do seu altar para aprender um pouco mais das suas palavras. Quero agradecer aos irmãos pelas orações em favor do Robertinho. Os irmãos viram aí que ele está em casa, já para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Queremos também agradecer a Deus pela possibilidade de reunir mais irmãos nos cultos de domingo, tá bom? E queremos informar os irmãos que nós vamos mover alguns bancos essa semana na igreja, aqueles bancos que estavam isolados, e vamos colocar em cada banco 3 lugares para abrigar, ou para acolher, na verdade, familiares. Então, dando exemplo, se eu, a Mauricéia e a Heloísa, por exemplo, viermos para a igreja, essa fileira de banco, reservada com 3 lugares, está reservada aí para nós que estamos juntos, tá bom? Então eu quero pedir desde já a cooperação dos irmãos para que entendam isso, que esses lugares reservados juntos é para familiares, tá bom? Nós vamos fazer isso dos 2 lados dos bancos, lado direito e lado esquerdo, e vamos aí abrir mais espaços para que os irmãos possam vir para a igreja, para que os irmãos possam cultuar, tá bem? Os irmãos verão, quando chegarem aqui na igreja, uma fileira de banco com 3 assentos juntos. Esses 3 assentos reservados exatamente para a família. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe desde já. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor Deus, para glorificar a Ti, para Te honrar, para Te agradecer pelas bênçãos concedidas. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Roberto, que se recuperou, graças a Deus está em casa, com resultado todos negativos, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor Deus, pela ampliação da possibilidade de nos reunirmos presencialmente, e Te suplicamos desde já que nós possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome, e possamos, Senhor Deus, fazer tudo com zelo e com responsabilidade, primando sempre, Senhor Deus, pela segurança da vida dos nossos irmãos. Sê, Senhor, com o nosso estudo de hoje, que o Teu Santo Espírito, desde já, possa nos dar entendimento, possa nos dar sabedoria, para que nós possamos entender as Tuas palavras. É em nome de Jesus que nós te suplicamos, desde já agradecidos. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar então com um estudo, uma série de estudos sobre um novo olhar sobre as profecias, ou um novo olhar das profecias, estudando hoje uma profecia entregue a Moisés pelo Senhor Deus, no capítulo 4, a partir do versículo 25 até o 30. São 5 versículos apenas, mas que vai nos trazer informações preciosíssimas. Hoje nós não vamos ver a figura da tipologia, que até hoje nós falamos, até hoje nós aprendemos. Nós vamos ver hoje profecias diretas, profecias acerca de Israel e como essas profecias se cumpriram na história e por que a importância dessa profecia para as nossas vidas. Ok? Então nós vamos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aí. Em Deuteronômio, no capítulo 4, a partir do versículo 25, que nos diz o seguinte: Quando, pois, gerardes filhos e filhos dos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número
entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mão de homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscar-lhe de todo o coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Muito bem, esse texto, apenas de 5 versículos, nos traz ensinamentos importantíssimos. E no penúltimo versículo, os irmãos veem aí uma promessa condicional. Quando buscarmos o Senhor de todo o coração e de toda a tua alma, então serás respondido, serás abençoado. Eu quero conversar com os irmãos, em primeiro lugar, sobre o contexto histórico desta passagem. Antes de chegarmos, então, porém, no contexto histórico, eu quero desde já dizer aos irmãos que nós vamos dividir o estudo de hoje em 2 partes, porque é bastante longo e nós não queremos cansar os irmãos com muitas informações, até porque depois de um determinado tempo os irmãos não conseguem mais assimilar e nem guardar as informações. Então nós vamos dividir esta passagem, esse estudo, em 2 partes. Nós vamos estudar do versículo 25 até o versículo 28, portanto 3 versículos. E na semana que vem nós vamos ver o versículo 29 e o versículo 30, tá bom? Dos versículos 25 ao 28 diz respeito à diáspora, que é o que nós vamos estudar hoje. O que é que significa o termo diáspora? Tá certo? Versículo 29, versículo 30 é uma promessa ao Senhor de restauração de vida, restauração de pecado, restauração de angústia, restauração de momentos difíceis, que nós veremos a semana que vem, ok? Vamos então ao contexto histórico. Este livro de Deuteronômio, o último do Pentateuco, ele faz menção a 2 discursos de Moisés para o povo de Israel. Moisés estava chegando ao final da sua vida, ao final da sua carreira. Estavam completando-se ali 40 anos de peregrinação no deserto. E o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã. Os irmãos vão ver isso com mais clareza. Me perdoe. No versículo 3º do capítulo 1 de Deuteronômio, que diz assim: E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor mandara acerca deles. Os irmãos têm aí, então, nesse versículo 3, a menção de que eles já estavam no 40º ano, no mês 11º, eles estavam para atravessar o Jordão e possuir a terra prometida. Mas Deus orienta Moisés e determina que Moisés fale ao povo das grandes maravilhas que aconteceram durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Porque o povo passou 40 anos peregrinando no deserto, em resultado de uma maldição por sua rebeldia. Moisés vai explanar entre o capítulo 1, 2 e 3 de Deuteronômio tudo o que eles passaram durante os 40 anos no deserto, de uma forma bastante resumida, mas Moisés fala para o povo. E no capítulo 4, que foi o que nós lemos agora, no versículo 25 ao 30, Moisés começa então a passar ao povo as ordens de Deus para se prepararem para possuir a terra prometida. E Deus é muito enfático ao ensinar ao povo que o seu maior desejo
é que o povo não se prostitua perante ao Senhor, adorando outros deuses. A idolatria sempre foi repudiada pelo coração do Senhor Deus. E Deus avisa ao povo, antes de passar para a terra de Canaã, que eles não se contaminassem com outros deuses. E Moisés faz aí uma alusão no capítulo 4, no início do capítulo 4, sobre a produção de imagens, sobre a adoração de outros deuses. E ele é bastante enfático, quase o capítulo inteiro, do 3 ao 4, falando sobre a adoração a outros deuses, em oposição à fidelidade com Deus Jeová. E Moisés, na sua ênfase, ele entrega ao povo essa profecia que nós lemos. Deus diz exatamente ao povo que o povo não iria ficar para sempre na terra de Canaã, porque o povo iria adorar outros deuses. O povo, através da sua iniquidade, iria ser castigado, iria ser destruído, iria ser levado para outros lugares, para outros povos, e quando estivessem lá no meio desses povos, o povo iria se prostituir contra o Senhor, adorando outros deuses. Isso é o que diz a profecia. Isso é o que diz o do versículo 25 ao versículo 28. Esses versículos estão diretamente falando sobre um termo que se pronuncia como diáspora, que nós vamos já falar sobre ele. Mas o que importa, por enquanto, é dizer aos irmãos que Deus está avisando ao povo que isto vai acontecer. Por que Deus estava avisando? Porque Deus, em sua presciência, no seu conhecimento do futuro, já sabia que o povo iria pecar na terra de Canaã, já sabia que o povo ia desobedecer à voz de Deus, já sabia que o povo ia buscar outros deuses, e, portanto, e por conta disso, o povo iria ser castigado, o povo iria ser invadido por outros reinos, iriam ser conquistados por outros reinos, e iriam ser dispersos para outras nações. Esta dispersão chama-se diáspora. Esse é o significado do termo diáspora, significa dispersão. É um termo grego, originário da tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, que tem o nome de Septuaginta. A Bíblia grega foi uma necessidade que o povo teve de traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Eu vou antecipar esse conhecimento para os irmãos. Quando o povo de Israel, em 586 a.C., foi conquistado pelo Império Babilônico e foi levado lá para o Império Babilônico, o reino de Judá, com mais ou menos 40 mil pessoas, eles foram exilados lá na Babilônia por 70 anos. Os irmãos vão encontrar isso no livro de Jeremias, no capítulo 25, e também no livro de Daniel, a partir do capítulo 1. Com o passar desses 70 anos, o povo já estava esquecendo a língua hebraica. Por que estava esquecendo a língua hebraica? Porque os imperadores daquela época, quando eles conquistavam uma nação, eles tinham que tomar 2 cuidados importantíssimos. O primeiro deles era obrigar os seus escravos, ou seus conquistados, a aprenderem a sua cultura e a sua língua. Então o povo teria necessariamente que aprender outra língua, em oposição à sua língua originária. A língua nativa de Israel era o hebraico, mas com a conquista deles por Nabucodonosor, eles foram obrigados a aprender o aramaico, a falar apenas em aramaico, e posteriormente, depois que Alexandre o Grande invadiu a Babilônia, eles foram obrigados a falar grego. E com o passar do tempo, eles já não conseguiam mais ler a Bíblia hebraica,
nas sinagogas, já tinham dificuldades de ler a Bíblia hebraica na sinagoga. Essa Bíblia hebraica era traduzida em pequenas porções do hebraico para o grego, chamado de Targums. Aliás, do hebraico para o aramaico, chamado de Targums. Mas aí, Alexandre o Grande, quando invadiu a Babilônia, simpatizou-se muito pelo povo judeu e permitiu que o povo judeu fizesse uma tradução da Bíblia hebraica, do hebraico para o grego, porque eles, naquela época de Alexandre o Grande, já falavam a língua grega, não conseguiam mais entender o hebraico. Então foi traduzido a Bíblia hebraica. E quando eu digo Bíblia hebraica, eu me refiro a Gênesis até Malaquias. Foi traduzido essa Bíblia hebraica para o grego, que teve o nome de Septuaginta. Essa Bíblia hebraica, essa Bíblia traduzida como Septuaginta, tem este nome porque diz a lenda que foram reunidos lá em Alexandria cerca de 72 sacerdotes. E esses 72 sacerdotes traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, que nós conhecemos como grego koiné naquela época, em apenas 70 dias. Então, essa coincidência do número de sacerdotes, de 72, mais o período para a tradução de 70 dias, deu-se o nome, então, à Bíblia traduzida do hebraico para o grego de Septuaginta, que significa 70. Ok? Essa foi a necessidade do povo de Israel naquela época, de ler a Bíblia em grego. E essa Bíblia grega teve o nome de Septuaginta. Vamos voltar então para o estudo propriamente dito da profecia. Então nós vimos que fazia 40 anos, Moisés já estava preparando o povo para atravessar o Jordão e assumir a terra de Canaã. E Deus avisa ao povo que o povo vai passar o Jordão, vai possuir a terra de Canaã, mas não vão ficar lá para sempre, porque eles serão destruídos em razão de sua desobediência. O povo vai passar por momentos muito difíceis por desobedecer a palavra do Senhor. Essa desobediência vai gerar uma dispersão forçada, ou seja, os reis que conquistarem Israel, eles vão obrigar os filhos de Israel a irem para os seus territórios. E aí, esta ida forçada para os territórios dos conquistadores vai se chamar de diáspora, tá bom? A história costuma dividir a diáspora em dois períodos, chama-se primeira e segunda diáspora. Mas os irmãos vão perceber que, na verdade, não são duas diásporas, são três diásporas, porque na primeira parte ela se divide em duas diásporas. Primeiro, com relação aos filhos de Israel no reino do norte. Segunda, em relação aos filhos de Israel no reino do sul. Pastor, mas que reinos são esses? Quando Saul criou o templo, construiu o templo, as tribos de Israel eram unidas, as 12 tribos de Israel ainda eram unidas. Mas depois de Saul veio os seus descendentes como rei, e Jeroboão começou a imputar uma carga de imposto muito alta sobre as tribos de Israel. Então as tribos não se conformaram com essa situação e se dividiram. 10 tribos foram para o território de Samaria, chama-se o reino do norte, e 2 tribos para o reino do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos que foram para o reino do sul ficaram em Jerusalém. E aí
faz a menção de dois períodos de diáspora. O primeiro período aconteceu no ano 722 a.C., quando o reino do norte, portanto de Samaria, as 10 tribos, foram invadidas pela Assíria. E o seu rei, chamado de Salmanasar, conquistou os reinos do norte e em 722, obrigando os filhos de Israel a irem para a Síria, permanecerem para a Síria, portanto a primeira diáspora. E nesse acontecimento, os filhos de Israel acabaram se contaminando com os povos da região, fazendo casamentos mistos e adorando outros reis. Essa imagem que os irmãos estão vendo é um obelisco negro do rei Salmanasar III, onde mostra aí a conquista do povo de Israel. E os irmãos vão encontrar esta passagem no livro de Oséias, do profeta Oséias, que nos diz o seguinte: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fez-os habitar em Alá, em Rala e em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Então os irmãos veem aí que a primeira diáspora aconteceu em 722 a.C., quando o rei Salmanasar, rei da Síria, invadiu Samaria e conquistou as 10 tribos de Israel, levando-as para a Síria cativas. E essa ida para a Síria chama-se então de diáspora. E lá na Síria o povo se contaminou, cumprindo com a profecia de Deuteronômio capítulo 4, versículos de 25 a 28, que os irmãos já viram. O povo se contaminou com os povos assírios, fizeram um casamento misto e adoraram outros deuses. Nós não vamos trazer aqui os pormenores dessa situação, porque o tempo não nos permite. O objetivo hoje é falar do significado da palavra diáspora. Tá bom, meus irmãos? A segunda diáspora aconteceu no ano 586 antes de Cristo, através da invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Esta invasão a Jerusalém ocorreu no ano 586, como eu já disse, e levou cativo de Jerusalém para a Babilônia 40.000 judeus da tribo de Judá. Esses judeus foram cativos lá na Babilônia e ficaram lá por 70 anos, saindo de lá quando se cumpriram esses 70 anos, conforme está escrito lá em Jeremias, no capítulo 25. Eu vou ler aqui alguns versículos de Jeremias, apenas para os irmãos verem como a profecia ela se cumpre exatamente como Deus prevê. Jeremias 25:1 diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Porém não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra,
e sobre os moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Então os irmãos estão vendo a profecia entregue a Jeremias. E Jeremias passou isso para o rei Jeoiaquim, foi ignorado, porque o rei Jeoiaquim foi um dos piores reis de Israel, subjugava o seu povo com altíssimos impostos e adorava outros deuses. Então Deus manda avisar ao rei de Judá, portanto lá em Jerusalém, que eles seriam invadidos por Nabucodonosor e seriam feitos cativos por 70 anos. Isso é o que eu considero como segunda diáspora, porque a primeira aconteceu lá no ano de 722, e a segunda agora no ano de 586 depois de Cristo. O povo então ficou cativo lá na Babilônia por 70 anos, aprendendo outras línguas, tendo os nomes mudados, como aconteceu lá com Daniel, Misael e Azarias, que os irmãos já sabem, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seus nomes mudados, porque o rei da Babilônia tinha o cuidado de fazer isso, porque mudando-se o nome do escravo, ele destruía a sua dignidade como homem, destruía a sua dignidade, a sua referência como nação. Eles deixavam de ser conhecidos pelo nome judeu e passavam a ser conhecidos pelo nome babilônico. Isso era a destruição da história de um povo. Os reis faziam isso para que a sua vitória fosse plena, não somente patrimonial, mas também psicológica e espiritual. E o povo então de Israel, nessa segunda diáspora de 586, passou a aprender outra cultura, que era a cultura babilônica. Depois passaram a aprender a cultura grega e a língua dos gregos, e já não conseguiam mais entender a palavra do Senhor, que era escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E foi necessário que se fizesse essa tradução para uma Bíblia chamada de Septuaginta, que foi uma tradução grega, conforme eu já falei aí para os irmãos. Ok? A terceira diáspora aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ela era governada pelo Império Romano. O Império Romano tomou conta de Jerusalém e subjugava o povo, não somente com altos impostos, mas com a administração da cidade e do povo de Jerusalém. O povo sofria muito com relação ao domínio do Império Romano. E no ano 70, o povo de Israel se revoltou contra os romanos e investiu contra eles, acreditando que iria vencê-los. Mas o Império Romano, naquela época, era muito poderoso. Ele não se restringia apenas a Jerusalém. O imperador Tito Flávio César designou tropas para Jerusalém e acabaram com Jerusalém. Eles passaram vários anos cercados, morrendo de fome e de sede, porque o Império Romano não deixava entrar e sair ninguém dos muros de Jerusalém. E no ano 70, Roma destruiu Jerusalém, derrubou os seus muros, destruiu as suas casas, e o que sobrou foi o que hoje se conhece como Muro das Lamentações. Essa foi a terceira diáspora que ocorreu com o povo de Israel. Por que a terceira diáspora? Porque o povo, a partir daquele momento, eles foram obrigados a deixar Jerusalém e se socorrerem em outras nações. E como o povo se dividiu, o seu número ficou muito pequeno nas nações onde eles iriam formar ali uma colônia judaica. Assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como
outras nações que têm as suas colônias judaicas num número pequeno. Assim ocorreu no ano 70 da nossa era, quando Tito Flávio César obrigou o povo a deixar Jerusalém, porque havia destruído a cidade. O povo não tinha mais como ficar. O povo foi disperso. Portanto, ocorreu essa terceira diáspora. Tá certo? Esse é o significado da palavra diáspora que eu passei aí para os irmãos entenderem, e o cumprimento da profecia de Deuteronômio capítulo 4, versículos de 25 a 28. O povo foi disperso para outras nações. Quando chegaram nessas outras nações, o povo se misturou com outros povos, que era proibido ao povo de Israel fazerem casamentos mistos, e também adoraram outros deuses, cumprindo-se exatamente a profecia que foi entregue a Moisés lá no deserto, que foi esse capítulo aí, 4, versículos de 25 a 28, que nós já lemos. Os irmãos depois deem uma lidinha a mais para os irmãos recobrarem aí a memória, tá bom? As profecias do Senhor se cumprem exatamente como o Senhor determinou. Na semana que vem, nós vamos ver os versículos 29 e os versículos 30. É uma promessa maravilhosa, uma promessa muito bonita ao povo de Israel. Se me buscardes de todo o coração e de toda a tua alma, serás abençoado, porque o Senhor não esquecerá da promessa e da aliança que fez com Abraão. O Senhor vai cumprir, mas é necessário que o povo busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Nós vamos ver a semana que vem o que isso associa à nossa vida cristã. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã, com os dias de hoje. São duas profecias dentro de 2 versículos, 29 e 30, sumamente importantes e maravilhosos. Deus não se esquece do seu povo. Assim como Deus falou para Israel: se me buscardes de todo o coração e de toda a vossa alma, serás abençoado. Assim Deus também fala ao nosso coração. Nós seremos abençoados se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Mas esta é uma promessa condicional que nós veremos então na próxima quarta. Tá bem? Espero que os irmãos tenham gostado do significado do termo diáspora, de ter aprendido aí quais foram as diásporas que a história nos ensina, que foram 3, anos 722, anos 586 a.C. e anos 70 depois de Cristo. Tá bem, meus irmãos? Muito obrigado por vocês estarem comigo até agora. Vamos orar, encerrando o culto desta noite, e em seguida a equipe de louvor tem a palavra. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos concedestes de podermos, ó Pai, estar aqui aprendendo um pouco mais das tuas palavras. Nos abençoa, Senhor, e nos concedendo sempre a oportunidade de crescermos diante de ti e de auxiliar para que a tua igreja também cresça como o corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Um beijo no coração dos irmãos e até a próxima quarta com a continuação desta linda profecia. Até mais, irmãos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul,
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro,